Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Literária Bruxa, que de literária não tem nada. E assim, não se prendam a ouvir aqui uma resenha literária, sabe? Falando do autor e todas essas coisas aí, porque você não vai ver nada disso. Você vai ver uma pessoa que é terapeuta, que é tarotista, mas que se interessa também por leituras, por literaturas, enfim, quer trazer para você aqui da melhor forma possível que você possa querer adquirir esse livro. Mas, vamos que vamos. Pessoal, vamos lá. Esse livro aqui é da editora Arqueiro. Muito bem. Olha aqui, gente. Olha, acho que eu vou até mostrar. Não, não vou mostrar, não. Deixa pra lá. Eu ia fazer uma comparação, mas que vai ficar chato, né? Mas, gente, é uma folha maravilhosa, grossinha, tá? E quando marcar... Cadê as minhas marcações? E quando marcar, gente, não aparece do outro lado. Isso é muito bom. É uma folhinha amarelinha, beijinha, sei lá. E é um calhamacinho de quantas páginas, gente? 300? Ah, não, a gente pode chamar de calhamaço se passa de 400. Enfim, gente, pra mim é um calhamacinho, tá? Ó, é um calhamacinho. Mas eu li mais rápido que aquele gente pobre. Eu li mais rápido que a gente pobre, porque é uma leitura que intriga. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra Christian Hanna, gente. Será que ela passou por isso que ela colocou aqui? Porque assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. É uma riqueza de detalhes que ela coloca. Então, assim, vamos começar. Vamos começar tudo de novo. Começar certo. Comprei esse livro porque eu vi em algumas resenhas que muitas nem falam sobre isso, mas eu acho que é preciso. Eu vi em algumas resenhas que fala que esse livro aqui, ele traz gatilhos. Então, gente, antes de eu falar dele, eu vou falar o que eu escrevi aqui e eu vou falar para vocês, porque assim, cada livro que eu leio, eu coloco alguns pontos aqui no caderninho, alguns pontos, e eu coloco uma frase, que fala para mim exatamente o que é o livro, tá? Fala para mim exatamente o que é o livro. E eu vou ler a frase que eu coloquei, que fala exatamente o que é esse livro. Uma garota moldada pela violência do pai e o medo da mãe. Entende? Esse é o livro. Esse é a grande solidão. Esse é o livro. É um livro, você vai encontrar uma história envolvente. Você vai querer acompanhar até onde vai aquilo. Você vai ficar apreensiva. Você vai ficar... você vai querer justiça. Você vai ficar... Cara, você vai ficar muito empolgada para ler e para onde que aquilo vai levar, para onde que aquilo tá indo, tá? Você quer ver o desfecho daquilo. Eu já passei por algumas coisas que estão aqui, mas que não tem a ver com vícios, alguma coisa desse jeito. Mas não me criou gatilhos, tá? Eu vi uma booktube, assim que fala, né? Falar sobre esse livro, e ela fala assim, que na verdade os gatilhos eles nos servem para mostrar onde que a ferida tá aberta. Então, no meu caso, eu não tive gatilho, porque talvez a minha ferida esteja fechada, mas é interessante ler esses livros por causa disso, sabe? De você entender por que que tá doendo depois que você leu isso. Vamos pra coisa aqui. Aí, aqui no livro, aqui no meu resuminho, naqueles pontos que eu quero colocar, eu coloquei assim, Christian, você passou por isso?
Porque para contar com tanta riqueza de detalhes, pode ser que tenha vivido próximo a alguém ou realmente ter vivido aquilo que ela conta aqui, tá? E quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu tô falando. Enfim, uma trama real que todos vivem. É isso mesmo, gente. Esse livro ele vai falar realmente sobre a realidade. Não importa qual é o ano, não importa quando ela escreveu, não importa nada disso. O que importa é que isso aqui acontece até hoje. E sim, esse medo, isso aqui. Essa frase que eu falei para vocês que é o livro. Esse medo, ele existe, ele é real. E as pessoas vivem sim dessa maneira, tá? É verdade. O que eu coloquei? Enfim, uma trama real que todos vivem, muitas estão caladas. Não é bonito e nem encantador de ver, é solidário. É, gente, é difícil você chegar e falar assim, nossa, mas que livro lindo, tal, lá, 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 lá. Porque algumas coisas que você leu aqui, você vai lembrar. Porque a trama toda, né, o desenrolar todo vai passar em cima disso. E aí, a gente volta aqui. Por quem viveu ou vive, sabe exatamente onde ficam essas marcas. Ou seja, você vê que eu coloquei exatamente sobre essa frase aqui. Que é essa frase aqui que vocês têm que saber para ler esse livro, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Ah, tá. Aí eu coloquei algumas coisas aqui que tem: abuso psicológico, violência doméstica, insegurança, perdão, redenção, solidariedade, uma trama de paixão, ódio, culpa e o que o adolescente acumula sobre tudo que vê. Tudo é gatilho? Não. A verdade é que só vai ser gatilho se ainda estiver uma ferida aberta, mas são estes livros que ainda nos mostram aonde dói. Ou seja, gente, é um livro, tá, que me surpreendeu. Eu esperava, mas não esperava com tantos detalhes. Olha aqui, ó. Gatilho. Eu marquei muita coisa que... eu vou mostrar algumas coisas. Deixa eu ver. Não vou contar sobre a história, porque com certeza vocês vão ver essas resenhas. O que eu quero falar mais é porque que eu comprei, as marcações que eu fiz, então, né? Em suma, gente, o pai tem alguns traumas ali de guerra, é um pai que bebe e que acaba dando um trabalho por causa disso, e é uma mãe que tenta dar certo, é uma mãe que tenta fazer as coisas dar certo, mas é uma mãe calada, é uma mãe que sofre, mas é uma mãe que também é feliz daquele jeito, e você vai entender a cabeça do filho, da filha ali, você vai entender a cabeça dela vendo tudo isso, né? E não entendendo também esse amor, essa loucura que é esse amor que a gente passa, né, gente? Eu falo muitas vezes que tem vezes que são karmas, né? Tem vezes que são karmas e, enfim, aí é para outra história, é outra coisa, aí a gente vai ter que ir lá no Mãos da Bruxa para falar sobre karma. Mas deixa pra lá, gente. Deixa eu ver se eu falo algumas marcações aqui. Porque a intenção era mostrar as marcações, né? Mas você vê que são muitas, né? O tagarelar da novidade, do amor juvenil. Aqui eles falam bastante sobre livros também. Então, eles falam sobre Duna. Eles falam sobre Tolkien, ó, O Senhor dos Anéis. Livros que eles comentam. Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui. Pesadelos de guerra, como eu disse, traumas que a pessoa traz aí. Quer que a filha... É assim, gente, a gente passa por algumas coisas aqui que você vai falar, nossa, né, pra que isso? Enfim, nem tudo aqui dá pra gente... Nem tudo aqui dá pra gente falar e entender.
olha isso, você devia se sentir em segurança em sua própria casa, né? Mostrando aqui a insegurança da filha, mostrando perdão, a mãe se colocando como culpada, que é uma coisa que acontece muito hoje e vai acontecer sempre, a não ser que a gente tenha voz. O medo, a insegurança fez com que a criança imaginasse uma vida que nunca existiu. Gente, isso acontece real, isso acontece real. A criança imagina uma vida onde ela não existiu para que esses traumas fiquem guardadinhos. A filha criou coragem. Aqui a mãe pensando que a culpa é sempre dela, a gente se colocando como culpada. A pessoa que sofre abuso sente vergonha de falar, até que os hematomas e as brigas são descobertas. Então, gente, eu não vou falar a trama toda, né? Não sei se falam isso aí nas outras resenhas. Eu não sei se eu posso colocar isso como spoiler. Mas enfim, o rolê todo, o romance todo, não é exatamente sobre isso. Mas são coisas que você vai lembrar desse livro quando você for lá. Você lê, você vai lembrar que tem uma história linda ali, né? Tem uma história linda de superação. Tem uma história maravilhosa ali, mas você vai lembrar dessas partes. A mulher se culpando por ter... Ai, gente do céu. Gente. Ela é minha mãe, ela precisa de mim. A responsabilidade do adolescente sobre a mãe. Sobre a filha querer escolher a própria vida. Então, sabe, traz muitas questões aqui que você vai ver que são coisas assim que acontecem na realidade, não é só uma coisa de livro. Perturbação da mente por estar isolada. Olha a frase onde achei. Não faça isso, disse a velha Lene, a garota moldada pela violência do pai e o medo da mãe. É sobre isso, gente. É sobre isso. É um livro que você vai começar a ler e você não vai parar mais. Não vai parar mais de ler. Você vai querer saber o desfecho, você vai querer saber o que aconteceu com todo mundo, enfim. Mas é um livro que vale a pena ser lido, tá? Eu quero ler outros livros dela, mas realmente é um livro assim que cara, eu acabei, eu quis ler ele de uma vez. Eu quis saber onde que aquela história ia parar, e você entra no personagem, e você entra no lugar da filha, e você sente aquilo que ela sente. Então, se você tem filhos, você vai sentir isso como se fosse a sua filha ali passando por isso. Vamos ver o que fala aqui. Uma mulher tem que ser dura como aço por aqui. Não pode contar com ninguém. Você precisa estar disposta a salvar a si mesma e tem que aprender rápido. No Alasca, só se pode cometer um erro. O segundo vai matar você. Gente, assim, essa história vai se passar no Alasca. Eles vão pro Alasca, tá? Então, toda essa trama, tudo isso aqui tem a ver com este lugar, com esta ambientação, que é outro ponto muito legal que ela mostra no livro. Tá, gente? Ela fala sobre essa ambientação. Você entra dentro da história como se você estivesse lá. Porque ela vai falar sobre cheiro, sobre se está quente, se está frio. Ela vai colocar você como se você sentisse aquilo. Como se você realmente estivesse lá, sentindo aquilo. Ela fala muitos detalhes, assim, que você se coloca pensando nisso, entende? Então, assim, a ambientação que ela faz aqui do lugar é incrível, assim como dos detalhes aqui que eu falei. Então, é um amor sem limite, sim. Talvez você leia o livro pensando que você podia fazer algo diferente, que você podia fazer diferente, entende? Porque você se coloca tanto no personagem que você fala, nossa, se fosse eu teria feito isso, isso e isso, tal, entendeu? Você se coloca ali.
E é isso, gente. É um livro que eu comprei por curiosidade, porque falou que tinha gatilhos. Ah, então quero ler, sabe? Foi desse jeito. Você consegue achar esse livro em promoção. É um livro grande, sim, não chega a ter mais de 400 páginas, mas é um livro que você devora. Então, eu li ele muito rápido, porque você se coloca ali no lugar dos personagens. É um romance, sim, tem muita treta, sim, tem muita sobrevivência, solidariedade, tem muito amor. Tem muita coisa aqui nesse livro que acontece nos dias de hoje, independente do lugar, tá? Vale a pena, vale muito a pena. Eu não sei se eu me expressei da maneira que vocês entenderam. Gente, vocês contem aí, mas como eu disse para vocês, é só uma bruxa é, lendo aí alguns livrinhos e querendo passar para vocês as percepções que eu tive, tá bom? Gratidão pela visita e até a próxima.